Esse projeto que o Putin colocou em 2022 tinha 15 anos no forno. Tinha 15 anos no forno. Eles conseguiram fabricar, eles conseguiram fabricar um projeto, como a China também, de longa duração, que o Ocidente não tem condições, porque o neoliberalismo não permite. Eu trabalhei na Petrobras, no final da minha vida na Petrobras, eu não aguentava mais o sufoco que acontecia. É o seguinte: o cara chegava para você e falava assim: eu quero o seu plano de metas para esse ano, como funcionário. Aí você falava assim: bem, meu plano de metas é esse, esse, esse. Aí quando chegava no final do ano, agora o plano de metas para esse ano agora. Aí esses não contam. Aí você estava sempre correndo atrás do rabo. Você nunca tinha um ponto mais ou menos de satisfação. O que acontece para quem acompanha a economia? A Rússia foi no mercado europeu e arrumou sócio de tudo quanto é lugar. Todo mundo investiu na Rússia. Aí a Rússia desacelerou a economia. 2017, 18, 19, 20, a Rússia cresceu 1%, até menos. Todo mundo falava que a economia russa era uma porcaria. O que aconteceu? Os oligarcas e os grupos russos compraram tudo que eles pegaram da Europa de volta. A última que caiu foi a Repsol. A Repsol, em dezembro de 2021, ela vendeu a participação que ela tinha na Gazprom. Aí, depois que eles pegaram essas empresas de volta, aí foram lá e invadiram a Ucrânia. Tá? Peitaram a situação da OTAN lá, e a guerra está no conta-gota. A guerra está no conta-gota, está na conta positiva para eles, que é uma operação militar. Aí agora o que aconteceu? Agora, nos estertores do governo Biden, o Zelensky cortou o gás que passa por dentro da Rússia, porque é uma coisa engraçada, né? A Rússia e a Ucrânia não estão em guerra. É uma operação militar, o enfrentamento tem tudo de guerra, cara de guerra, jeito de guerra, cheiro de guerra, mas não é guerra. No papel não é guerra. Eles têm relações ainda comerciais. Aí é o seguinte, ele proibiu. Aí o que está acontecendo? O pessoal tem que comprar gás dos Estados Unidos, gás liquefeito de petróleo, dos Estados Unidos, e um dos lugares que os Estados Unidos está comprando gás é na Índia, gás da Rússia. Gás russo. Gás russo. E o europeu está fazendo coisa que o filho ou neto da gente de 7 anos não faria. Mas de otário. Pagando o triplo para um produto que está do lado. Por causa de uma influência que existe de um modelo econômico. Tá? Agora, eu tenho uma bomba essa semana para soltar lá sobre a Alemanha. Tá? Vocês acompanhem o canal que vocês vão receber uma bomba essa semana da Alemanha. Uma bomba da Alemanha. Eu não sou nada curioso, mas Mano Walter é daqueles que fala assim: tem uma fofoca aí, conta, ele quer saber. Não quer saber, Mano Walter? Certamente, irmão, sou bastante curioso e gostaria de saber dessa bomba aí, pô, já que ele tá aqui. Ninguém pediu pra ele falar, né? Ninguém pediu pra ele falar, ele falou. Meu Deus do céu. Curiosidade. Ele já falou pra gente falar, conta, vai, por favor, conta. Então conta, Rubão. O Wellington Calazans é meu amigo, meu parceiro, jornalista. Ele trabalha na TV Pública de Angola, apesar de morar em Estocolmo, né? Mas ele teve na guerra civil lá, ele passou por todo aquele período, e é o seguinte, é um trabalho a 4 mãos que a gente tem feito, e dou bastante mérito a ele, porque ele que trouxe o esqueleto da coisa mesmo. É o seguinte, a Alemanha, depois o resto você vai ver lá, a Alemanha vai voltar a ser 2 Alemanhas. Vão reerguer o muro. Ou seja, não vai ter muro, mas vai ter o reerguimento do muro. Choque violento. Aquele velho ditado que acho que teu pai falava para você, falava para mim: casa que falta o pão, todo mundo reclama, ninguém tem razão. Então está acontecendo isso na Alemanha. Tá? Como o nível da água baixou muito, começou a aparecer o lodo. Tá? Então é o seguinte, a Alemanha caminha para o rompimento. Essa semana eu dou um tratamento especial para isso. Mas primeira mão, você está sabendo aqui. Rompimento de cair primeiro-ministro ou rompimento de rachar a sociedade numa guerra civil? Não guerra, porque ali acho que não tem espaço para guerra.
tá? Mas há espaço para uma cisão. Para uma cisão, vamos ver como é que a OTAN... Aí é o seguinte, aí começa aquela velha história, né? Caprichoso e garantido. De um lado um, de um outro lado o outro. Alguém vai se segurar em algum lugar. Porque a sociedade alemã oriental sempre se sentiu discriminada na Alemanha Ocidental. E agora isso voltou à tona e o alemão oriental é o hands-on, é o que mete a mão, é o que trabalha, é o que eu falo, é o anacronismo do pensamento ocidental que o brasileiro tem. Quem é conservador, quem tem estrutura familiar, quem olha para a família, quem tem um olho crítico e se diz conservador, é o cara oriundo da cortina de ferro. O ocidental é o oque. O ocidental quer casamento de gente do mesmo sexo, quer tudo isso aí, droga, liberdade, tá? A tropinha de Amsterdã é toda ocidental. Hoje o país que permite mudança de sexo, troca de sexo, tudo isso aí é Israel. Israel é um país totalmente liberal em relação a isso. Uma das maiores paradas lá em Tel Aviv. Né? Então é o seguinte, o alemão é a primeira sociedade aonde está havendo um cisma. O que vai acontecer? Eu falei, explico aqui, depois podem me cobrar. Pode meter o pau em mim, pode falar à vontade aí. Turma aí, a chapelada aí, pode falar à vontade. A turma da grama azul. Tá? Então é o seguinte, pode comer grama azul à vontade, não tem problema. Tá? Inexoravelmente, a Europa não tem saída. A Europa não tem saída. É uma sociedade condenada. No modelo que está aí. No modelo que está aí. A Europa já caiu várias vezes e está pronta a cair de novo. Cair dentro do modelo woke, dentro do modelo de exploração, um modelo que não cabe mais. Anteontem, meu programa falou exatamente sobre a França sendo expulsa da África. Os 14 países do Sahel, botando eles para fora, foram embora do Chad agora, foram expulsos. Sai daqui, não queremos mais vocês. Jogo de xadrez. Mas dedo russo. O quê? Tem dedo russo? Claro que tem. Claro que tem dedo russo, tem dedo chinês. Isso. Claro que tem. Agora é o seguinte, quem não quer a Rússia e quem não quer a China, depois de 2 séculos de exploração do Ocidente, que a única coisa que levaram para lá foi morte e destruição. A ilha de Madagascar é uma ilha, uma das coisas mais lindas do planeta, concessão francesa. A única coisa que tem lá é miséria. Nunca levaram nada para lá. O brasileiro tolo acha que o Brasil ia ser muita coisa se fosse colonizado pela França. Nós tivemos a França Austral aqui no Brasil e, pessoal, pena que os portugueses botaram os franceses para fora, porque se os franceses continuassem aqui, nós íamos ser o Haiti, porque foi uma colonização francesa aqui. Aí você vai lá e vê como é que está o Haiti. Então é isso. Vocês acham que francês vai colonizar alguém abaixo da linha do Equador, vai tratar como gente? Então é o seguinte, o que está acontecendo? Eu tenho um mapa atualizado do que está acontecendo na África. Acabei de botar no meu Twitter, botei lá, a China está fazendo um cordão, eu não sei quantos milhões ou bilhões de árvores eles já plantaram, cercando o Saara. Eles estão conquistando terra em cima do Saara, fazendo trabalho de sustentação. Qual é o trabalho de colonização dos Estados Unidos? É chegar, entrar, se aliar com um grupo, criar uma guerra civil interna, dominar, roubar tudo que tem ali, botar as empresas deles, os missionários deles, subornar todo mundo, e aquilo ali nada vai para frente. Nada vai para frente. Então é o seguinte, eu não estou dizendo que os outros são bonzinhos, não. Os outros também estão levando vantagem. Só que a vantagem é tão comercial, coisa que os caras nunca viram. Você chega naqueles países africanos, os caras ninguém deu nada para eles. O Leopoldo II é considerado um cara mais genocida do que Hitler. O que ele fez com o Congo belga, no final do século passado, matou milhões, dezenas de milhões de pessoas para explorar. Só para explorar.
Então o Ocidente vai todo lá. O primeiro genocídio do século XX é ali que ainda tem uma participação alemã muito grande, entre a África do Sul e Angola, aquele país ali, que praticamente é um deserto, né? Eles exploravam mineralmente ali. Cara, eles foram lá e mataram 50 mil pessoas num lugar que devia ter 400 mil pessoas morando. Então é o seguinte, eles sempre fizeram isso. É a política externa deles. Agora, o que está acontecendo? Eles estão sendo expulsos. A Nigéria fechou o gás com a Rússia. Toda a exploração de gás. Estão fazendo um gasoduto novo, passando pela Argélia, indo para a Europa. É o que eu falei. Os caras fizeram um negócio de longo prazo. O neoliberalismo tomou conta do mercado de uma forma que isso que eles faziam, os Estados Unidos também faziam. Havia esse planejamento de longo prazo. Hoje, o atropelamento do lucro pelo lucro acabou com isso. Acabou. Não dá lucro amanhã de manhã cedo? Sorry, não quero saber de nada. Não. O cara está lá. Aí o cara. Quando é que o Putin muda o cenário? O Putin muda o cenário exatamente na Guerra da Geórgia. Quando inflamam a Geórgia, a Rússia invade a Geórgia, porque antes disso o Putin tinha juntado e falado assim: eu entro para a OTAN também. Não queremos você na OTAN. Aí eles tentam fazer a armação na Geórgia. Ele vai lá, sepulta a Geórgia em 15 dias, 20 dias, e dali ele falou assim: a política tem que ser outra. E começaram a fazer um grande plano de derrocada da Europa. Esse plano foi sendo traçado, deixaram entrar na Ucrânia, foi feito, não gastaram nada na Ucrânia. Por quê? Porque naquele momento a Rússia não tinha respaldo nem econômico, nem militar para encarar a OTAN. Ela só meteu o pé em cima da Ucrânia quando tinha respaldo militar e econômico. Tanto é que a primeira medida que a Europa faz, os Estados Unidos faz, é o seguinte: mete 10 mil sanções em cima deles. Aí os analistas, em 3 meses a Rússia está quebrada. O pessoal está expulsando o Putin. Cadê a quebrada deles? Previsível, né? Todo mundo já esperava as sanções. O Putin, então, no cálculo dele, isso aí era muito previsível. Previsível. Todos eles já fizeram o sistema capilar. Tudo funcionou do mesmo jeito. Existia um plano B, C e D. Lógico. O neoliberalismo não deixa isso. O neoliberalismo tem que dar filhote amanhã de manhã cedo. E outra coisa, a cada ano que passa, tudo que você fez não vale mais nada. Você tem que começar dali para ter mais. Isso cria uma sociedade caótica, louca, desestruturada. E depois tem outras e outras variáveis. Porque tudo isso daí, como eu falei, assim, é o mapa geopolítico que cai aqui dentro. É o que eu falo. Tem nações que a gente odeia e não sabe por quê. O brasileiro médio aqui, ele odeia o Irã, ele odeia a Rússia, ele odeia a China, ele odeia Cuba, ele odeia a Venezuela, ele odeia a Nicarágua. Aí você não para e fala assim: o povo brasileiro odeia todos os países aonde os Estados Unidos e principalmente a Inglaterra, a Europa, não se criam. É o lugar onde eles não se criam. Por acaso você odeia todos esses países, mesmo sem conhecer, mesmo sem saber, mesmo sem ter conhecimento nenhum do que está acontecendo lá. Coreia do Norte, nossa senhora, o cara é o demônio. Pode ser, mas nem me interessa. Não me interessa que aparece na Coreia do Norte. O que ele tem para me vender? O que ele tem para comprar meu? Dá para vender açúcar para ele? Dá para vender soja para ele? Dá para vender alguma coisa para ele? Vender lá, o que ele faz dentro de casa? Eu não quero saber o que você faz dentro da sua casa, não. Você é um bom cliente. Você entra dentro da minha loja e me paga. O que você faz dentro da sua casa não me diz respeito. Não. Aí é o seguinte, eu tenho ódio da Nicarágua, porque aquele maldito que está lá, não sabe nem onde é a Nicarágua. Porra, um Maduro, um ditador desgraçado, que eu não sei o quê. Tá certo, deve ser mesmo. E o que isso me diz respeito? O que a Venezuela... A Venezuela tem petróleo barato que eu posso comprar? Precisa de tudo, porque a Venezuela não tem indústria. Agora está se industrializando. Porque eu falo, sanção é o seguinte:
Sanção é aquele negócio que, se não te mata, vai te engordar. No primeiro momento, te arrebenta. Hoje, a Rússia pega um avião, eles lançaram lá o avião regional deles, porque eles eram fracos nesse quesito, né? Eles já tiveram muito aviões comerciais, mas ultimamente eles optavam por comprar no Ocidente. Tinha no mercado. Aí começou as sanções. Hoje eles têm um avião que do primeiro parafuso ao último parafuso é feito lá. Ou seja, a sanção fez com que eles passassem a produzir mais de 100 mil itens dentro. Isso dá emprego. Você passa um momento difícil. É o que a gente chama de jogar a vaca no precipício. Você joga a vaca no precipício, mas daqui a pouquinho você está colhendo aquilo ali de volta. Tá? Então é o seguinte, aí o cara odeia a Venezuela, o cara odeia Cuba, o cara tem um ódio de Cuba, sem saber de nada, tem praia bonita, tem mulher bonita, tem música bonita, o pessoal é risonho, o que o governo dele faz com ele é problema dele, se eles não resolveram, é eu que tenho que ir lá resolver, porque você não resolve o problema do seu país. O cara não limpa a porta da calçada dele, cara. O cara é roubado pelo vereador, ele vota num vagabundo para vereador, ele tem um prefeito bandido, ele tem um governador preso, ele mora num país de merda governado por um bosta igual Lula, tá? E ele, por outro lado, vive com a bandeira de um bosta igual Bolsonaro. E se não tiver nada, ainda aparece um bosta igual Ciro, tá? Como terceira via, bosta, bosta e bosta. Bosta, bostinha, bostão. Aí é o seguinte, e o cara está preocupado com a Venezuela. O cara está preocupado com o ditador. Aí é o seguinte, aí ele chama o Zelensky de presidente. O Zelensky não é presidente há quase um ano. O país não está em guerra, não teve eleição, não teve nada, ele foi empossado. Ele continua lá empossado como imperador, mas ele é presidente. O outro é ditador. O Putin é ditador, é chamado ditador aqui no Brasil. O cara foi eleito lá na Rússia, porque o cara não sabe nem onde fica a Rússia, não sabe nem como é que é o sistema eleitoral, não sabe de nada. O cara foi eleito com mais de 80% dos votos. Se o russo, se ele é uma merda, o russo está adorando ele ser uma merda, é problema deles. O cara tem aceitação dentro de casa, aí o cara chama o Zelensky de presidente. E o Zelensky não é presidente há quase um ano. Por quê? Porque é a mídia que manda na cabeça dessas pessoas. Sim. Tá? A mídia manda na cabeça dessas pessoas. Hoje nós temos aquele negócio, aquilo que a gente estava falando de segurança ali fora. Uhum. Então, hoje, isso é um plano. Isso é um plano. Isso tem história. Isso vem de longe. Isso vem de longe. Isso tem explicação na história. Se você for lá atrás, você vai pegar um elemento histórico e você vai falar assim, porra, mas não é que encaixa aqui certinho? Então é o seguinte, eu já falei que é o seguinte, graças a Deus, eu sou criticado pelo idiota de direita e pelo idiota de esquerda. Eu não preciso dessa gente. Tá? Eu tenho argumentos suficientes. Primeiro que quando aparece aquela turma de esquerda lá, aquela turminha de Karl Marx, aquela conversa, pelo amor de Deus, aquilo ali nem passa na minha porta. Tá? Eu admiro Karl Marx, admiro qualquer escritor. Ele escreveu um negócio, legal, pronto. Agora o pessoal passou a usar aquilo como Bíblia. Tá? Aí diz que é o seguinte, aí senta numa cadeira, nunca pregou um prego numa barra de sabão, nunca fez porra nenhuma, se diz representante de trabalhador do povo, é representante de trabalhador de povo da onde? De que lugar? Eu cheguei e falei o seguinte, eu sou contra a exportação de matéria-prima do Brasil. Nós temos 215 milhões de habitantes, ou 210, eu não sei quantos aí. 206, eu acho. Mas é mentiroso, é mentiroso. O IBGE Foi agora falsificado foi tudo, o IBGE mudou a cor das pessoas, fez o que quis. Isso aí devia receber uma auditoria. É isso que o cara tem que se preocupar. Por que é que o IBGE está fazendo isso? A que interesse está o IBGE para fazer isso aí? Mudou o crescimento, mudou a cor das pessoas, mudou tudo. É isso que você tem que se perguntar, o que está acontecendo aqui? Por que é que a gente não toma nenhuma atitude aqui? Por que é que a gente aceita tudo isso? A gente está pronto para resolver os problemas do mundo, mas a gente não varre a porta de casa da gente. A gente não varre, a gente não limpa o nosso caminho. Aí está essa história aí. Aí você volta para a política nacional. Está ali. Um contra o outro contra um, e a gente não se pergunta por que é que isso está assim. Quando isso aconteceu? Vão para os elementos históricos. O que levou a gente a isso? O Brasil, quando, eu fiz isso no meu programa, quando o Brasil alcançou
13 mil, quase 14 mil dólares, tá, de renda per capita ao ano, o Brasil tomou um tiro em pleno voo e desabou. Foi exatamente quando lançaram a Lava Jato. A Lava Jato não foi para resolver nada no Brasil. A Lava Jato foi para estagnar econômica e industrialmente o Brasil. A Lava Jato não tem nenhum sentido a não ser destruir o Brasil, como eu provo em números. Você pega o gráfico, eu peguei o gráfico, botei o gráfico no ar e fui. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando passou de 13 mil a renda per capita brasileira, entrou a Lava Jato. Nunca mais. A renda hoje per capita brasileira está abaixo de 8, deve estar abaixo de 8 mil dólares. Nisso aí, você e o Lula estão no mesmo argumento, hein? O Lula pensa exatamente igual. Só que tem uma coisa, eu estou falando com o Glauber. Sim. O Lula é presidente. Tá? Se ele não tem condições de ser presidente, entrega o cargo. Ele entende que o Brasil foi sabotado pela Lava Jato. Não, foi. E outra coisa, isso aí não tenha dúvida, foi sabotado pela Lava Jato. E também não estou dizendo que não tivesse crime, não. Crime tem em toda negociação.